Opa galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que esteja vendo esse vídeo. Aqui é o Kakaroto e primeiro eu gostaria de começar esse vídeo me desculpando pelo fato de eu ter ficado sem postar vídeo nas últimas semanas. Isso se deve ao fato de eu meio que estava sem ideia e 2, eu estava trocando a internet, então eu demorei um pouquinho para isso. Como um pedido de desculpas é algo que eu já vinha planejando, eu planejo então a partir de agora postar um vídeo a cada 2 dias mais ou menos. De forma que eu poste 3 vezes por semana, preferencialmente na segunda, na quarta e na sexta. Então, fica aí meu pedido de desculpas por isso. Eu sei que a frequência com que se posta no YouTube é muito importante para o canal, então eu peço desculpas mesmo para vocês. E vamos para esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre a Riven. Bom, a Riven é um campeão meio bruiser, pode ser tanker, mas ela é mais focada em AD mesmo. Ela é melee e ela pode ser usada tanto na jungle, quanto no top, quanto no mid. Esses são os 3 lugares que ela é mais utilizada. Mas eu, por preferência minha e pessoal, também pelo fato de eu utilizá-la pouco, eu vou falar dela no top. Então vamos primeiro começar falando das skills da Riven. Antes mesmo de começar a falar das skills da Riven, é importante eu salientar que a Riven, pelo menos pra mim, ela foi um campeão muito difícil de se aprender a usar, mesmo no nível mais básico. Então eu gostaria de dizer que, mesmo que você sinta que você não está jogando bem, se você quiser treinar com ela e você sentir que ela é um campeão que você gosta, continue treinando, mesmo que isso demore um pouco, porque pra mim ela foi um campeão muito difícil de se aprender a usar. Eu queria salientar também que eu não sou o melhor jogador do mundo de Riven, eu nem me considero um jogador muito bom de Riven, eu só me saio na média com ela. A passiva da Riven é a Lâmina Rúnica. O que a passiva dela faz? Toda vez que a Riven utilizar uma skill, essa passiva ela vai ganhar um stack, sendo que o número máximo de stacks que a passiva pode ter é 3. Vale lembrar que o stack caso você não aumente o stack ou não utilize algum deles, só vai durar 3 segundos a skill. E como funciona? Quando você der um ataque básico, você vai consumir um stack para dar de 20 a 50% de dano AD adicional no ataque. Qual a porcentagem exata? Começa inicialmente em 20%, aumentando 5% para cada 3 níveis que a Riven tiver, totalizando 50% de dano AD adicional no nível 18, o que é um bônus consideravelmente alto se você considerar comparado com qualquer outro campeão, como por exemplo o Twitch. Nem ele mesmo tem um bônus de AD tão alto quanto uma passiva da Riven. A habilidade Q da Riven é o Asas Quebradas. Ela não tem custo e o alcance da habilidade no momento em que a Riven faz a animação do ataque é de 275. O dano causado pela habilidade, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro uso, é de 10 no nível 1, 30 no nível 2, 50 no nível 3, 70 no nível 4 e 90 no nível 5, mais 40% do AD, 45% do AD, 50% do AD, 55% do AD ou 60% do AD, dependendo do nível. O primeiro e o segundo uso da skill vão fazer com que o Riven se movimente um pouquinho para frente. Já o terceiro uso da skill vai fazer com que ela dê uma espécie de pirueta no ar e levante o oponente que ela acertar, ou os oponentes, mas o dano é o mesmo. Mas de qualquer forma isso pode contar como no AK, por exemplo. O W da Riven é a explosão de Ki. Ela tem um alcance um pouquinho menor que o Asas Quebradas, sendo de 260. Não tem custo, porque nenhuma das skills dela tem algum custo. E o dano vai ser 50, 80, 110, 140 ou 170, dependendo do nível da skill, mais 100% do AD bônus. Lembrando, do AD bônus, ou seja, o AD básico do personagem não conta. Isso sendo dano físico, o total, e atordoa também por 0,75 segundos quem ela atingir com a skill. O E da Riven é o Valor. Ele também não tem custo, assim como as outras skills da Riven. E o que ele faz? Ele faz com que a Riven ela se mova por um alcance de 250, se impulsionando para frente e bloqueando danos recebidos numa quantidade baseada no escudo que ela vai gerar. O escudo gerado é de 90, crescendo de 30 por cada nível que a Riven upar, sendo o máximo 210. Por cada nível que ela upar na skill. Ou seja, 90, 120, 150, 180, 210. E aí também tem um bônus baseado em 100% do dano de ataque bônus. E aí esse escudo dura 1,5 segundos, ou seja, 1,5 segundos. E ele bloqueia todo tipo de dano, não só dano físico, ele também bloqueia dano mágico. Lembrando também que o local que a Riven vai se movimentar é para onde seu mouse está apontando, diferente do Q dela, que é para onde a personagem está olhando.
a menos que você esteja com o mouse em cima de algum herói ou alvo. O R da Riven é a Lâmina do Exílio. A Riven vai fortalecer a arma, utilizando a recordação com energia, transformando a arma dela no que era antes de ser quebrada. E com isso ela vai ganhar 20% de AD adicional, tanto do AD base quanto do AD bônus, ou seja, 20% adicional. Isso também permite que ela utilize o golpe de vento uma vez, no mesmo período de duração da skill, que é de 15 segundos. O dano do golpe de vento é 80, 120, 160, dependendo do dano da skill, com um adicional de 60% de dano de ataque bônus. Valendo salientar que esse dano pode até triplicar dependendo da vida do oponente. Quanto mais baixo, mais alto o dano. Ok, primeiramente tem várias maneiras de se iniciar uma partida com a Riven. A de minha preferência é comprar uma Dora, uma poção de HP, o Trinket e o Power. Por quê? Porque isso me dá mais segurança na line. Como eu não sou um jogador muito experiente de Riven, também o que eu espero de algumas pessoas que estejam vendo esse vídeo, porque muito provavelmente alguns de vocês vão ver para aprender a jogar de Riven ou para ter alguma noção. Então eu aconselho começar assim também. Assim que você chegar na line, o que eu aconselho mesmo é que você fique só farmando. Não tenta ir para cima e pegar uma kill, porque isso é muito difícil, é bem situacional. Você tem que ter muita noção do seu dano para você poder dar uma win no começo do jogo. Então no começo do jogo, até o nível 3 mais ou menos, enquanto você está upando suas skills ainda, porque no nível 3 você tem que ter cada uma delas, eu aconselho que você fique só recuado, tomando o mínimo de dano possível, mas sem perder farm. Nível 5, 6 é o preferencial para você realmente dar uma win e ter certeza que você vai conseguir uma kill. Só que uma coisa que é importante para se saber, uma coisa que tem que se saber antes de dar uma win de Riven é que todas as skills da Riven cancelam as animações umas das outras. Não que elas cancelem o dano, elas cancelam a animação. Ou seja, se você usá-las de maneira correta, você vai conseguir castar as skills e dar o dano de uma forma mais rápida do que seria se em alguma outra ordem. Isso é algo que você vai acabar pegando com prática. Mas basicamente uma das coisas que se pode fazer é utilizar Q, para, por exemplo, andar mais. Esse é um exemplo. Já sobre os itens da Riven e a ordem de se upar as skills é bem situacional, mas eu gosto de, assim como eu disse antes, focar o E, pelo próprio fato de baixar o cooldown muito e de aumentar o escudo. Já pela parte dos itens, eu aconselho rushar um brutalizador e a bota de cooldown reduction. Por quê? Porque a Riven é um personagem muito dependente de skill e da passiva dela, e cooldown reduction faz muita diferença para ela, especialmente quando você tem 30 a 40% de cooldown reduction, que você consegue usar suas skills com eficiência muito grande. Com o E e o R no último nível, por exemplo, você vai ter um ultimate com cerca de 30 segundos de cooldown e que dura 15 segundos. E além disso, você vai ter um escudo que dura 1,5 segundo com um cooldown de 3,5 segundos. Valendo salientar que o escudo dela não é pequeno. Uma das coisas que faz da Riven muito forte, somente uma das coisas de fato, é que o R dela dá 20% de AD, beleza. Mas a passiva dela também dá 50%, ou seja, você ganha 20% de bônus com o AD dela, de AD com o R dela. E você ainda ganha um bônus de 50% baseado no resto do AD, incluindo esse seu bônus com a passiva dela. Ou seja, você acaba dando um dano muito maior do que de fato você tem mostrando ali no seu AD. Isso de certa forma faz as pessoas, em alguns casos, ficarem confusas sobre a quantidade de dano que uma Riven é capaz de dar. Novamente, sobre os itens, depois do brutalizador e da bota de cooldown reduction, você pode fazer uma Hydra até para resetar de certa forma o tempo do seu ataque básico, além de te dar um clear wave mais alto, seguido de uma Yomus até pela ativa e pelo crítico. Não que 15% de crítico seja algo muito alto, mas quando você dá um crítico com a Riven, o crítico acaba dando muito dano por causa da ultimate e da passiva dela. Às vezes você dá um crítico de 1k em 25 minutos de jogo, por exemplo. O próprio skill set da Riven faz dela um campeão com uma mobilidade muito alta, o que te permite, além de sair e entrar de teamfights muito facilmente, você pode se utilizar do skill set dela para fazer bait para o seu time, ou além disso, você pode até mesmo fazer backdoors com facilidade, você pode correr muito facilmente, você pode pular paredes. Para quem estiver interessado sobre a mobilidade da Riven em si, você pode digitar aí no YouTube ou no Google sobre os jumps que dá para fazer com o kit dela,
Mas é possível que você atravesse, além de paredes, dá para atravessar torres, inibidores, dá para atravessar muita coisa de fato com o skill set dela. Ok, galera, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a quem tem acompanhado o canal e quem viu esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, favorita o vídeo, segue o canal, que ajuda pra caramba. E como eu disse antes, eu não sou um pro player e eu não me acho um jogador muito bom de Riven, por exemplo, mas eu tô pelo menos tentando ajudar. Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma, e quem tiver alguma dúvida aí, pode deixar no comentário alguma pergunta que eu sempre posso responder, ou no comentário eu faço um vídeo respondendo. Pode não parecer que eu leio, mas eu leio todos os comentários de fato, pelo menos por enquanto, que ainda dá pra ler, mas tipo, se o canal crescer muito pode acontecer de ficar difícil. Então, valeu galera, esse vídeo fica realmente por aqui e até a próxima. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo as Masteries e as runas que eu uso na Riven. Então valeu aí pessoal, até a próxima.